eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Assim, esse Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Só está escrito, como nós aprendemos sempre, tudo que foi escrito foi para o ensinamento e para combater sempre um erro. Sempre. Toda a advertência da Bíblia, desde lá de Gênesis, quando fala de há um único Deus, é porque lá era uma montoeira de deuses. Então é revelado que só tem um. E assim por diante. Vai sendo revelado para tirar a mentira. E aqui também, se está escrito isso aqui, é porque tinha alguns em Coríntios que falava que não existia ressurreição, que era mentira. Estava ensinando isso lá, que não ia ter ressurreição nada. Então, eles falam, se isso é verdade, o que a gente testemunha de Deus é mentira, a fé de vocês é enganosa, é tudo mentira, porque se Cristo não ressuscitou, a gente também, nós não vamos também ressuscitar. É tudo mentira. Sempre para combater a vã a vossa fé, a fé de vocês é nula, é inútil, porque não vão ressuscitar. E aqueles que morreram também em Cristo estão perdidos, porque não tem ressurreição, já era. E, na verdade, não houve perdão nenhum. Na verdade, o pecado permanece, a culpa permanece, se isso é verdade, que se os mortos não ressuscitam. Mas só que ele vai falar, no capítulo 15, vai terminar com, mas verdadeiramente Cristo ressuscitou. Confirmar, amém? Combatendo uma mentira. E ele deixa isso aqui bem claro, olha, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, de todos. Se nós estamos aqui pregando a fé de Jesus, a fé que sai de Jesus, estamos pregando o reino de Deus, e na verdade é uma mentira, nós somos piores do que todos aqueles que estão lá fora. Somos os mais miseráveis de todos na terra. Esse povo, ele está falando dele e dos cristãos, que é uma fé inútil, vã, porque eles continuariam perdidos. E miseráveis são quem? Miseráveis, infelizes, dignos de pena, desgraçados. É isso que quer dizer miseráveis. Só esperando Cristo nessa vida, Se está esperando Cristo só nessa vida, está esquecendo a outra, claro. Não é isso? Se está esperando Cristo só nessa vida, está esquecendo a outra. Só que Cristo não ressuscitou para a gente ficar preso nessa. Para ficar de olho para onde ele foi. Amém? E, na verdade, ele ressuscitou. Então, o que ele falou que iria acontecer, tem que estar acontecendo. Amém? O que ele falou que iria, a Bíblia diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então está escrito que ele já abençoou.
E ele fala que por causa das suas grandíssimas e preciosas promessas, a Bíblia diz que ele nos gerou de novo. Olha, ele já fez. Nos gerou de novo para uma esperança viva. Amém? Então já fez. É pela fé que eu recebo isso. Pela fé em quem? Nesse Senhor que acabamos de louvar aqui, que se entregou desse jeito por nós. Então, por causa da fé nele, nós fomos gerados de novo. Então, para uma esperança viva. Aí ele fala qual é o fundamento dessa esperança viva. Pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, a esperança viva, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus. Já pensou quem não acreditar? Qual é a igreja, qual é o local que diz ser cristão, que se eu ir agora e perguntar, quem acredita na ressurreição de Jesus? Vão falar o quê? Qual é o que dentro da igreja vai falar que não? Mas para Jesus também, só a voz não interessa. Não interessa, porque todos vão falar, é verdade. Mas só que ele também falou assim, esse que falou assim, eu tenho poder para dar a vida e torná-la de volta. Ele que falou que tinha. Eu vou me entregar, mas eu que vou sair do túmulo. Amém? E ele é poderoso para isso? E a Bíblia diz que ele foi estar à destra do Pai, intercede por nós, recebeu um nome que está acima de todo nome, é o herdeiro de todas as coisas. Antes de subir, falou para os discípulos, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Independente de poderes que tem na terra, ele afirmou que todo o poder está na mão dele. Todo o poder está na mão dele. Não tem como chegar a Deus se não for por ele. Amém? E ele saiu do túmulo, é a verdade. Tem mais do que provas que isso ocorreu. E tinha um povo falando que ele não saiu, não tem ressurreição. Não, mas a Bíblia afirma, o Espírito Santo está falando com os coríntios para sair dessa mentira. Mas esse mesmo que disse que tem ressurreição e ela está fundamentada, fomos gerados de novo para uma esperança viva. Então muda o teu sentimento. Quando isso ocorre conosco, há uma mudança dentro de nós. Se você foi gerado de novo, se tu foi gerado de novo, você não é mais a mesma pessoa. Ele já fez, nos gerou de novo. Então, quem está em Cristo não é mais a mesma pessoa. Não é. E ele gerou de novo, e ele fala também o propósito para que ele fez isso, para uma esperança viva. Porque a esperança é eterna, amém? Então, ele já fez isso. Então, o que acontece? Dentro do nosso ser, há uma mudança interna. Por isso que a Bíblia diz, por suas pisaduras fomos sarados. Houve uma ressurreição. Então, nos gerou de novo. Chegou a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aos que a ouvirem, viverão. Amém, irmão? Primeiro, para ressuscitar espiritualmente, tem que escutar a voz do Filho. E o apóstolo fala, nós somos agora embaixadores da parte de Deus, e a palavra da reconciliação está conosco. A palavra da reconciliação. A gente não se reconciliou com qualquer um. O cristão se reconciliou com Deus em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos. A Bíblia é bem clara que nós ressuscitamos para andar em novidade de vida. Claro que eu vou afirmar e posso de coração afirmar que o meu corpo não vai ficar no túmulo. Porque a minha vida espiritual, o meu ser espiritual, não está mais no túmulo da morte espiritual. A primeira ressurreição, que é espiritual, já ocorreu.
É isso que eles que estavam falando que não tinha ressurreição, claro que não tinha experimentado a primeira espiritual. Porque quem experimenta como Paulo a verdadeira espiritual, tem certeza que a segunda é certa. Porque há uma mudança interna. O caráter é mudado. O amor pelo mundo some. Agora é uma esperança viva pela ressurreição do Senhor Jesus. Quando eu olho a ressurreição, claro que ele saiu de lá. Para onde ele foi? Para onde ele foi? E ele foi para lá, a Bíblia me diz para onde ele foi, onde ele está e o que ele faz. A Bíblia é profunda. A Bíblia diz para onde ele foi, onde ele está e o que ele faz de lá. A Bíblia diz que ele vai para lá para interceder por nós. A Bíblia diz que ele subiu para cumprir tudo em todos. Cumprir tudo em todos é não deixar faltar nada. Isso quando você ressuscitou e tem um novo ser dentro de você, tu está recebendo as coisas que são de lá, esse novo ser que já está dentro de você, recebe e quer. Recebe e quer, não evita. Porque tu foi gerado de novo para isso, para querer só as coisas do céu. E com isso eu vou revelando com a minha vida que a ressurreição é verdade, porque já aconteceu espiritualmente. E em nome de Jesus, o Senhor, ele não quer ninguém no engano. Ele já fez, amém? Então, em nome de Jesus, aí tem gerado de novo. O que acontece? Tudo, a alegria, a esperança, a conversa, vai mudando porque entrou outro ser dentro de você. A boca fala de que o coração está cheio. Você quer desfrutar dessa maravilha que tu tem agora. E tu quer se enquadrar, o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas, todo aquele que andar conforme esta regra. Qual é a regra? Todo aquele que andar conforme esta regra, paz e misericórdia da parte de Deus. Isso vai ser notório. Paz dentro da alma, a misericórdia do Senhor agindo na vida. Vai ser notório, porque aquele que ama, que guarda, é o que ama. E o que ama, qual é a promessa? Então, esse Jesus que a morte não teve como prender ele lá, subiu para fazer tudo que é necessário na minha alma. E pela fé isso acontece. E a Bíblia diz que nós estamos guardados pela fé no poder de Deus, pela fé em Jesus. Em Jesus. E para que isso? Para a gente não negar também com a nossa vida que não há ressurreição. Para a gente não negar com a nossa vida que não há ressurreição. Porque aqueles que vivem a ressurreição, já estão vivendo a ressurreição, é os que acreditam que a segunda vai ser certo. Vai subir para morar com ele. E o apóstolo Paulo vem falando isso aqui, mas isso é espiritual. Ele mesmo diz, por mais que tenhamos conhecido a Cristo na carne, contudo agora não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Não conhece mais ninguém segundo a carne, não é mesmo? O mundo espiritual chegou. O mundo espiritual não é um julgamento mais segundo a carne, não é um estilo de vida mais segundo a carne. Aí tu imagine alguém que está trazendo água para aumentar a fé, alguém que está trazendo papel escrito para aumentar a fé, e está fora da Bíblia, porque o mundo espiritual chegou. Jesus é vivo aqui dentro, para que a vossa fé não fique apoiada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É o mundo espiritual, uma construção, isso é um mistério do céu, uma construção espiritual. Aos olhos carnais não dá para ver, mas com os olhos espirituais tu sente e vai ser notório com a manifestação dela. Para tu ver que você olha uma casa lá construída, tu vê a casa lá, tu vê.
porque ela é colorida, ela é grande, olha quantos prédios, as catedrais aí, obras de homem, mas a grande obra de Deus não é um prédio, é um novo ser dentro ressuscitado. Por isso que ele vai, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Acabou, isso é espiritual. Então, às vezes, alguém fica evitando parar para conversar, querer aprender mais, querer se fortalecer mais, não sabe a besteira que está fazendo, que ele disse que se estiver falando dele, ele está presente para encorajar, fortalecer, ensinar, levar para cima. É uma loucura, está fugindo da luz, ou não precisa? Eu preciso aprender, eu preciso ensinar, eu preciso. Ai de mim se não falar. A Bíblia diz, nós precisamos, a nossa alma precisa disso, nossa alma não precisa gastar os nossos neurônios com o problema desse mundo, com problema que já eram para estar resolvido há 300 anos, não querem. Não é nada disso. E a minha salvação? Porque eu só vou ser salvo e salvar alguém se eu estiver firme na ressurreição. Porque a Bíblia afirma, se é de Jesus, ele gerou de novo. Onde ele gerou de novo, quem quer que seja que ele gerou de novo, o temperamento, tudo interno é transformado e vai mudando cada vez mais. Porque ele já afirmou que fez. E eu enxergo onde houve essa mudança. Eu enxergo. Porque é notório. Dá para ver. Pela experiência que eu tenho no Evangelho, 20 anos, e saber quem eu era, e saber o que ele fez aqui, eu sei onde ele está nascendo. Eu sei. Que dá para ver ele, porque ele se manifestou aqui para mim. Então eu conheço ele. Então eu sei o que ele quer, o que ele faz, para onde ele nos leva, o Espírito. Eu sei o que o Espírito quer, porque está escrito aqui. Então eu sei, ele me ensina como eu devo falar. Ele falou assim para mim, estou te revelando a verdade, mas tu tem que seguir a verdade, seguindo a verdade em amor. Opa! Ele falou que só faz sentido se eu seguir ela em amor. Aí eu tenho que me preparar mais, pedir ajuda. Antes, crescendo na verdade em amor, na verdade em amor, cresçamos em tudo. Então tem tudo para cresçamos em? E agora, aí tu vai perguntar para a igreja nos dias de hoje, que tudo seria? Se a Bíblia que está falando. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Mas a Bíblia fala depois, naquele que é o cabeça. Cristo. Não tem como ser diferente. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, na paciência, na mansidão, na sabedoria, no domínio próprio, e aí vai, na longanimidade, benignidade, na paz, vai crescendo em tudo, como uma criança vai crescendo, esse ser aqui dentro vai se apresentando cada vez mais. Mas tem que a Bíblia diz que só dá para acontecer isso quando eu ressuscitei com Cristo e agora busco e penso nas coisas de cima. E por que eu faço isso agora? A Bíblia diz, porque eu ressuscitei com Ele. Ele é as primícias. Ele é as primícias dos que dormem. Primeiro foi Ele, saiu do túmulo. Aí a Bíblia diz que eu saí também com Ele para dar novidade de vida. Ele foi a primícia do que dorme para naquele grande dia, Ele foi o primeiro. Eu
também vou sair de lá. Olha a promessa. Que burrice escolher esse mundo, não? Amém, irmão? E agora, eu tenho que temer a esse Senhor. Olha a promessa, o que Ele fez por mim, o que me prometeu. Então, já que é verdade que deve-se ter um temor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tu teme a Ele, ao amor dEle, ao poder dEle, tudo reverencia Ele da maneira correta, porque o ser humano se reverencia à inutilidade, se dobra à inutilidade. Agora, o Criador dos céus e da terra, detentor de todo o poder, e fez o que fez por mim, por que eu não vou fazer assim? Amém? Eu prefiro ir para Jesus e fazer assim. Amém? Fala que o teu servo ouve. Quem é dele ouve a voz dele, nós aprendemos aqui. E cada vez que eu aprendo, mais eu cresço. Porque o conhecimento de Cristo liberta. Por isso que eu cresço. É uma vitamina para a alma, uma proteína para deixar forte. E não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quem faz a vontade, nasceu de novo. Foi gerado de novo para uma viva esperança por essa ressurreição. Amém? Escutou a voz do Filho e a maravilha é, já que você escutou e ressuscitou por causa da voz do Filho, quando você estiver perto de alguém, qual vai ser o teu interesse? Passar a voz do Filho, porque só a voz do Filho ressuscita. Então, se for a voz do homem, a voz da sabedoria terrena, não acontece nada. Mas se for a voz do Filho, é a chance daquela pessoa ressuscitar espiritualmente. E com isso eu revelo que já aconteceu comigo, porque só dá para passar isso quando ocorreu conosco. Paulo, nós sabemos da conversão dele, amém? Depois ele foi diante daqueles homens que mandavam nele, relatou, eu escutei uma voz, os que estavam comigo só viu a luz, mas não escutaram a voz que falava comigo. Prestou atenção? Aqueles homens estavam com Paulo, mas eles não escutaram a voz do que falava comigo. Está repreendido isso aqui em nome de Jesus. Amém, irmão? Jesus continua falando, mas tem muitos igual aqueles homens que não escutou a voz. Mas Paulo escutou. Mas em nome de Jesus que nós possamos falar para o mundo, eu escutei e sou testemunha dessas coisas, sou testemunha, sabe aquele Jesus que foi crucificado, que vocês mataram, nós somos testemunha, depois ele apareceu a gente vivinho, e nós vimos ele subindo aos céus, nós somos testemunha disso, não podemos negar do que temos visto e ouvido, não podemos, não dá uma força sobre-humana, não dá para ficar calado e ficar sem testemunhar o que eu experimentei, o que eu escuto, porque foi gerado de novo. Nós somos gerados segundo a carne e ficamos igual uns doentes para satisfazer os nossos desejos, ninguém para a gente, mas foi gerado de novo para nós ficarmos não doentes, em perfeita saúde, só querendo agradar a Ele. Isso é revelado que eu ressuscitei. A mensagem é para quê? Se isso não ocorrer em nossas vidas, infelizmente, muitos vão ser contados entre os mais miseráveis de todos os homens. Está repreendido isso em nome de Jesus. Onde essa fé não entrou, não fez a obra que ela diz que faz, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, e pessoas que estão dentro das reuniões, os mais miseráveis de todos os homens é vã, porque não é só de boca,
É falar com a alma, que ele ama a verdade no íntimo, que transforma, faz a mudança por suas... Meu sentimento, tu já parou para pensar se o teu sentimento, por esses anos todos, foi transformado? Sentimento, emoções, porque ele muda, sarado, fraco, pecador, covarde, cheio de vida por causa dele, fazendo só agora o que ele quer, sem ter medo de nada. E aqui a Bíblia diz, estou bem certo que aquele que começou a boa obra, a Bíblia afirma que começou. Então vai ser notório o começo. Dá para ver. Dá para ver, porque antes do bebê sair, a mulher fica grávida. Dá para ver. E depois dá para ver. Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminar, porque é uma esperança viva, duradoura. E a Bíblia é bem clara. Em esperança somos salvos. Em esperança somos salvos. Vem uma libertação contínua, crescendo na graça e no conhecimento. Essa é a obra do Espírito. E como é que eles vão falar do Espírito se nem receberam Jesus? Mas nós estamos, graças ao Senhor Jesus, estamos sendo ensinados para transformar. O que mudou? Não é eu tenho vontade, não. Com Jesus já aconteceu. Eu estou querendo. Não, com Jesus já aconteceu. Não está ligado a sentimento, que tem vontade. Não é nada disso. Com Jesus, a vontade quem cria é Ele. E Ele cria vontade e o praticar depois é tudo obra dele na alma. Porque quem fez a mudança foi Ele, não foi eu. Quando a gente faz alguma coisa por nosso intermédio, a gente tem um controle daquilo e quer mandar, quer governar, mas então Ele fez tudo para ninguém querer governar nada, porque não é para a nossa glória, é para a glória dEle. Amém? E o maior exemplo é esse Senhor que a gente louvou aqui agora. Jesus agradou o Pai em tudo. E Ele é o nosso padrão, homem nenhum na terra. Aí tu vai ver o quê? Perceba, e não deixa cair nesse engano, e nem entre por aí. Você vai ver várias mensagens, várias. Blá, 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 um falatório incrível, com 2, 3, 4 versículos da Bíblia, o resto tudo ser humano falando. Tudo misturado. Aí é fácil de receber, porque não é a espada purinha entrando para limpar, não é a espada tirando o troço ruim, o ser humano mau que há dentro da gente. Jesus ressuscitou e prometeu que nós vamos também, e o Espírito Santo usou o irmão Paulo para falar que se vocês não esperarem a ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas não tem como esperar do jeito que a Bíblia diz, se não ressuscitar primeiro. Amém? E andar o quê? Porque a Bíblia é bem clara, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o sim ser uma nova. Ele nos gerou de novo, já fez. Quem nos gerou de novo? Ele. Nos gerou de novo para uma esperança viva pela ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Então gerou de novo, pronto, eu sinto, para uma esperança viva. Vou viver nessa esperança que está fundamentada em uma obra sobre-humana. Jesus saindo do túmulo. Tem que ser revelado esse poder em nós. Não se contente em nome de Jesus se isso não estiver ocorrendo. Se é para mim, se é para nós, todos nós, onde nós estivermos, ficar meditando nisso. Para que eu estou ali? Não é só para buscar e pensar nas coisas dessa terra. Eu estou ali para falar desse amor. Porque a palavra da reconciliação
está comigo. E só tem uma maneira de fazer alguém passar a ter intimidade com Deus: Jesus. Não são as doutrinas de Jesus, que nesse padrão tu está aguentando. Para de passar para os outros. O amor de Cristo na cruz. Levar a pessoa para olhar para o amor de Jesus na cruz. Depois, se ele morrer lá e sair do túmulo, é que dá para passar o restante. Porque você mesmo não suporta ficar jogando na cara dos outros. O Espírito Santo quer apresentar a Deus como? Mostrando Jesus e a obra na cruz. Para ressuscitar tem que morrer primeiro. Aí traz para a cruz, ressuscita, para poder depois passar o estilo de vida que ele requer aqui na terra. Tudo, viu o processo? O problema dos fariseus, dos outros, é que jogava a lei, um tiro, e todo mundo sem o espírito e cobrava como viver. Nem ele, a Bíblia diz que nem eles conseguiam. Então não é. E por isso que tem que seguir a verdade, sim, em amor. Porque se for em amor, vai revelar a sabedoria de cima, o amor de cima, e vai direcionar a obra de Jesus, porque o que estraçalhou o apóstolo Paulo, ele diz, para ele viver do jeito que ele viveu, ele declarou: o amor de Cristo nos constrange. Opa, ele está levando o pensamento deles para onde? Para o amor de Cristo. Para o amor de Cristo. Como pode ele ter morrido por mim? Ele fala. Como pode Jesus ter morrido por mim? Agora eu que falo. Que nunca quis saber de nada disso. Um rebelde. E tem que ser o nosso sentimento para as coisas começarem a acontecer. E quando acontecer verdadeiramente, nós vamos sentir a diferença. Perseguição, calúnia, maus tratos, mas também vamos ver pessoas procurando a gente para conversar, querendo ajuda. Bom, aí é de novo, se fosse para salvar uma pessoa na terra, ele teria vindo. Se nós conseguirmos levar alguém do pecado para Cristo, a Bíblia diz que uma multidão de pecado é coberto, esquecido. Por causa daquela, prestou atenção? Por causa daquela vida. A Bíblia fala que é uma multidão. Então aquela vida, a Bíblia está me falando que aquela vida tem uma multidão de pecado. Você também. Não é só aquela vida, não. Todo ser humano tem uma multidão de pecado. E quando tu leva a ela certo, o Espírito Santo te usa para ela se arrepender, uma multidão de pecado é coberta, é esquecida. Que beleza! O perdão vai entrar ali e agora vai andar contigo para glorificar o Senhor. Quem não quer isso? Amém? Não tem preço isso, mas isso tudo só acontece quando o que Jesus disse que acontece com aquele que tem fé nele, passa a ser uma realidade. Se alguém está nele, nova criatura é, ressuscitou. As coisas velhas que eram produzidas, exteriorizadas pelo homem ruim, aqui dentro, ele sumiu. Agora o novo aparece. Que seja assim, essa é a verdade da Bíblia. E no dia do julgamento, a Bíblia diz que vai ser segundo essa verdade. Amém? Se nós agora ficar, o que acontece? Ir para o culto, vai para as reuniões, a maioria, e tomara que Deus que não seja aqui, nunca aconteça isso, e buscar o quê? A cura física. Eu vou o quê? Para Deus livrar vou lá para Deus livrar o meu filho das drogas. Não tem como, Deus, eu vim aqui para livrar o meu filho das drogas, não. A única coisa que pode acontecer com o meu filho que está na glória, se libertar, é ele ouvir a minha voz, eu pregando para ele, ele querer vir aqui e para escutar a palavra e se render lá mesmo a Jesus,
Eu não consigo libertar ninguém. A pessoa que aceita a fé é em Jesus. Então não tem cura física, eu vou lá para ser curado do câncer. Não, o grande câncer, tu já foi curado, tu não vai lá, porque tu fala a Deus, se ele quiser, ele te cura na tua casa. É espiritual tudo. Se ele quiser, ele me cura em cima da ponte, lá na rua. Eu estou falando com ele, Senhor, tira essa enfermidade de mim. Se ele quiser, ele me cura lá. Não tem lugar. O Sadraque, Mesaque e Abednego entrou naquela fornalha lá, e que estava onde? Ele estava reunido com o povo? Não, estavam os três lá sozinhos, fornalha lá, e o Senhor desceu e acabou, não queimou ele. Ele faz aonde quer, que ele não interessa. É tudo mentira. Tudo mentira. Quando tu entra no mundo espiritual, tu passa a enxergar mentira, porque ressuscitou, anda em novidade de vida, com os olhos agora espirituais agindo. E isso não é para olho para que os olhos do vosso entendimento sejam mais iluminados, para entender o chamado, está tudo escrito para nós. Agora, ignorar essas palavras significa que não ressuscitou. E se não ressuscitou, é vã a vossa fé. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, amém? Tem que ser essa fé que a Bíblia diz. A Bíblia diz que entrou uma fé viva, fundamentada na ressurreição do Senhor Jesus. Não é uma fé morta, amém? Viva. E quando ela é viva mesmo, como diz a Bíblia, vai ser notório um caminhar diferente. Seja assim com nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.